Olá, eu sou Érica Tomás, professora da Universidade Federal do Maranhão. Hoje nós vamos conversar sobre erros em pesquisas epidemiológicas. Vou compartilhar com vocês uma tela. Muito bem. É comum pensar que se algo está comprovado cientificamente, então aquilo é sinônimo de verdade. Como se a ciência fosse infalível, como se o resultado das pesquisas científicas fossem sempre verdadeiros. Isso é muito comum, especialmente nas sociedades ocidentais. Entretanto, o saber científico é falível. E talvez seja muito mais fácil cometer erros em pesquisas científicas do que não cometê-los. Então, um importante capítulo para quem deseja fazer ciência é compreender para que se possa evitar os erros epidemiológicos. Então, hoje a gente vai conversar, o objetivo da aula de hoje é diferenciar erro randômico de erro sistemático, compreender o conceito de precisão e validade, discutir os vieses de aferição. Eu vou mostrar para vocês as 3 principais classes de viés, mas nessa aula nós vamos nos concentrar nos vieses de aferição e vamos discutir os tipos, as fontes desses erros e algumas das técnicas que podem ser utilizadas para controlar os erros de aferição. Calcular e interpretar medidas de validade e de reprodutibilidade de um teste. Teste para aferir tanto a exposição, como testes para aferir o desfecho de interesse de um estudo. Tudo isso para a gente estimular o pensamento crítico científico, que é passível de erro. Eu gosto muito dessa metáfora que é trazida, dessa figura que representa uma metáfora que é apresentada em vários livros de epidemiologia, e eu vou então apresentá-las para vocês. Apresentá-la. Imaginem que esse círculo, com vários círculos internos concêntricos, representam esse tiro ao alvo, né, representam a realidade. E o centro desse círculo, bem aqui no meio, representa onde o estudo deveria chegar, ou seja, a verdade. E que cada bolinha dessas daqui representa um estudo científico. Cada bala, né, cada tiro, representa um estudo científico. Nós temos, então, aqui 4 situações hipotéticas. E a gente está, através dessa metáfora, discutindo o conceito de acurácia na pesquisa, ou seja, a possibilidade de encontrar a verdade, a partir de dois outros conceitos, que são o conceito de precisão e o conceito de exatidão ou validade. Um estudo, portanto, sem erro, é um estudo acurado. E um estudo preciso é aquele estudo que não tem erro estatístico, não tem erro randômico. Um estudo exato ou um estudo válido é aquele estudo que não tem erro sistemático, ou seja, viés. Então, essas 4 situações aqui representam estudos. Por exemplo, na primeira situação hipotética, nós temos aqui no centro a verdade, nós, na vida real, não temos esse alvo. Esses círculos concêntricos aqui, eles não estão dados para a gente não sabe qual é a realidade, qual é a verdade.
Nós fazemos os estudos para tentar encontrar a verdade, mas nós não conhecemos essa verdade. Então, imagine hipoteticamente que bem aqui no centro é a verdade. E nós temos aqui vários trabalhos que nenhum deles encontrou a verdade, e esses vários trabalhos também estão um longe do outro. Então, esses são exemplos de estudos não acurados, porque eles têm tanto problema de precisão. O que é um problema de precisão? Os estudos não estão próximos uns dos outros, eles não estão encontrando resultados próximos uns dos outros. Tá? Então, eles têm um problema de precisão. E eles também têm problema de exatidão ou de validade, porque eles não estão se aproximando do alvo, não estão encontrando aqui a verdade. Tá certo? Nessa segunda situação hipotética, os vários estudos feitos, eles estão próximos uns dos outros, ou seja, parece que as estimativas aqui estão mais precisas. Porém, elas continuam longe do alvo. Portanto, nesse exemplo, a gente tem precisão, mas não tem exatidão ou validade, porque está longe do alvo. Esse segundo caso aqui é um caso extremamente preocupante, que nos faz pensar que os resultados dos trabalhos estão encontrando a verdade, porque eles estão muito próximos uns dos outros. Então, quando um estudo vai lá e encontra um valor, o outro vai lá e encontra um valor parecido, o outro vai lá e encontra um valor semelhante, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo trabalho vai lá, e todos encontram um valor parecido uns dos outros, a gente tende a pensar que esses resultados estão corretos. Pode ser, como a situação está mostrando aqui, que os estudos sejam precisos, porém, todos eles errando o alvo. Nessa terceira situação hipotética, nós temos vários trabalhos encontrando resultados bastante distantes uns dos outros, um lá para cima, outro para baixo, um para a direita, um para a esquerda, mas eles estão em torno do alvo. Ou seja, aqui, nessa situação, os estudos eles são exatos, mas eles têm problema de precisão. E esse último quadro, essa última situação hipotética, que é a situação desejada em ciência, os trabalhos estão encontrando valores parecidos e todos eles estão acertando o alvo. Portanto, aqui, nesse último exemplo, nós temos estudos que são precisos e exatos ou válidos. Esse aqui é um exemplo de acurácia na pesquisa. O problema é que esses círculos aqui, mostrando onde é que está a verdade, eles não existem na vida real, né? Muito bem. Então, vejam que nós falamos aqui em dois conceitos bem importantes: precisão e exatidão. Precisão, portanto, aquele estudo que não tem erro aleatório. E exatidão, aquele estudo que não tem erro sistemático. Vamos então conversar um pouquinho sobre erro aleatório e erro sistemático. Como esse é um curso de epidemiologia, não nos importa, não é que não nos importe, mas não é objeto do nosso curso o erro aleatório. Porém, eu vou rapidamente falar sobre ele. Os três principais tipos de erro aleatório são o erro amostral, o erro tipo 1 e o erro tipo 2. O objeto de nosso interesse maior aqui no curso de epidemiologia são os erros sistemáticos, ou que também são chamados de vieses, ou tendenciosidade, ou vício. Na literatura inglesa, bias. E os erros sistemáticos, eles costumam ser agrupados em três grandes grupos de erros. Os vieses ou erros de seleção, os vieses ou erros de aferição e os vieses de confundimento. Hoje a gente vai rapidamente falar sobre os erros aleatórios e vamos concentrar a maior parte da aula nos vieses do tipo aferição, erro de aferição, ok?
Bom, esses erros aleatórios, eles dependem do acaso. Eles são erros que têm a ver com a estatística. Eles são erros que a pessoa comete intencionalmente, tá? Tem a ver com a estatística. Você intencionalmente define qual é a margem de erro que você quer cometer na pesquisa, tanto a margem de erro amostral, que costuma ser em torno de 2, 3%, quanto a margem de erro do tipo 1, também chamado de alfa, que costuma ser em torno de 5%, convencionalmente, quanto também você intencionalmente define qual a margem de erro tipo 2 ou beta, que costuma ser em torno de 20%. O primeiro tipo de erro amostral, ele é bastante importante para os estudos descritivos, quando você quer saber a incidência, a prevalência, a taxa de mortalidade. E os erros tipo 2 e 3, ou seja, alfa e beta, eles são bastante importantes quando se quer fazer estudos do tipo analítico, quando você vai testar uma hipótese de associação ou uma hipótese etiológica. Os erros aleatórios, portanto, são aqueles erros que você comete quando você não consegue estudar a população inteira para analisar a associação naquela população inteira, né? E nesse caso, quando você vai extrair uma estimativa a partir de uma amostra, você, portanto, nessa amostra vai ter um erro amostral, porque quando você seleciona uma amostra, não necessariamente você pode, talvez, com essa amostra, trazer pessoas que têm uma característica bastante diferente da característica da população inteira. Então, nesse slide, a gente tem, hipoteticamente, 10 sujeitos. Imagine que o número dentro desse círculo aqui represente o número de dentes cariados. Cada bola é uma pessoa e o número de dentro significa o número de dentes cariados. Então, eu tenho aqui a primeira pessoa com 3 dentes cariados, a segunda com 7, a quarta com 4 dentes cariados e assim sucessivamente. Se eu pudesse estudar a população inteira, a média de dentes cariados nessa população seria 5,1. Aqui eu só tenho 10 pessoas, mas na vida real, geralmente a população é muito grande. E eu, na maioria das ocasiões, não vou conseguir estudar a população inteira. Portanto, eu não vou conseguir extrair o verdadeiro parâmetro daquela população. Eu vou ter que fazer uma técnica amostral, que pode ser probabilística ou não probabilística. Vamos fazer de conta aqui que, nesse caso, eu vou fazer uma amostragem probabilística. Eu vou sortear. E num sorteio que eu fiz, na vida real, eu vou fazer um único sorteio. Eu só vou extrair uma amostra, estudo aquela amostra e pronto. Calculo o valor amostral, né? E a diferença entre esse valor que eu encontrei na minha amostra e o verdadeiro valor da população que eu desconheço seria o erro amostral. Então, nesse slide, eu estou mostrando aqui que, por exemplo, se eu faço um sorteio e nesse sorteio vem esse primeiro indivíduo, esse terceiro indivíduo, esse outro e esse que tem o terceiro, quarto, sexto indivíduo, um tem 3 dentes cariados, o outro 4, o outro 6 e o outro 5, quando eu extraio a média, eu encontro 4 dentes e meio, 4,5 dentes cariados, né? Se eu fosse repetir várias vezes esse procedimento amostral, cada amostra que eu extraio dessa população, eu encontro um valor de média de dentes cariados diferente. Então, aqui, por exemplo, eu encontrei 4,5, nessa segunda possível amostra eu encontrei 6, nessa terceira amostra eu encontrei 5,25, 4,25, e se eu tivesse feito outras amostras, eu encontraria valores outros, né? Então, o erro amostral representa a diferença entre o resultado que eu encontrei na minha amostra, representado aqui nesse slide por X,
e o real, o verdadeiro valor ou parâmetro que eu encontraria se eu pudesse estudar a população inteira, representada aqui pela bola no centro, né? Então, o erro amostral é a diferença entre o que eu encontrei na amostra e o verdadeiro valor ou parâmetro populacional. Na vida real, o erro, ele é desconhecido, porque eu não conheço esse círculo aqui, né? Ele é desconhecido na vida real. Mas quando eu faço uma amostragem por sorteio, eu consigo estimar a, estimar o valor desse erro, tá bom? Uma estimativa. Muito bem. Então é fácil eu entender que quanto maior o tamanho da amostra, menor será o erro amostral. Porque se eu estudo, por exemplo, 4 pessoas de uma amostra, né? E o tamanho da população são 100.000, 4 é um tamanho muito pequeno de amostra. Eu corro muito risco de vir para a minha amostra pessoas com valores muito diferentes, que não vão representar, né, o verdadeiro parâmetro populacional. Mas se numa população de 1.000 eu estudo todos os 1.000, qual é o tamanho do meu erro amostral? Zero, porque eu vou encontrar uma medida que representa a medida do parâmetro populacional. Então, quanto mais eu aumento o tamanho da minha amostra, menor ficará o erro amostral. Muito bem. Ou o erro aleatório como um todo, né? Eu falei para vocês que são 3 os principais tipos de erro aleatório. O erro amostral, mas também tem outro que é especialmente importante para estudos descritivos, mas também o erro tipo 1 e o erro tipo 2, que são aqueles erros bem importantes para estudos analíticos, né, em que eu quero testar uma hipótese. Então, vamos pensar que eu quero fazer um estudo para saber se pessoas que gargarejam antisséptico oral e fazem a limpeza da mucosa nasal diariamente, se elas têm uma menor chance de ter infecção por Covid-19. Então, nesse caso, quem é a minha exposição de interesse? Gargarejo com antisséptico e limpeza da mucosa nasal. Higiene oro-nasal. E quem é o meu desfecho de interesse nesse exemplo que eu estou dando aqui? Infecção por Covid-19. Então, esse é um exemplo claro de um estudo analítico em que eu tenho uma hipótese de associação entre a exposição, gargarejo com antisséptico e limpeza oral, e o desfecho, que é a Covid-19. Portanto, a minha hipótese de estudo é que a prevalência da doença entre os expostos é diferente da prevalência da doença entre os não expostos. Ou seja, a prevalência de COVID entre quem faz higiene oro-nasal é diferente da prevalência de COVID entre quem não faz higiene oro-nasal. E a minha hipótese ela é ainda mais específica, porque eu acho, né, que a prevalência de doença entre quem faz a higiene oro-nasal é menor do que a prevalência da doença entre quem não faz a higiene, né? Porém, curiosamente, né, isso para quem está iniciando em ciência é bem curioso, a gente não testa a nossa hipótese de estudo. Em ciência e na estatística, o que se testa é a hipótese nula, tá? E a hipótese nula, ela será sempre uma hipótese de não associação. Ou seja, nesse exemplo aqui, tanto faz fazer ou não fazer gargarejo com antisséptico e higiene nasal, que a ocorrência de COVID vai ser a mesma. Então, se expondo ou não se expondo ao antisséptico e à limpeza nasal, a prevalência de COVID será semelhante nos 2 grupos. Eu traduzo isso dessa maneira bem aqui, ó. A prevalência de doença entre os expostos é semelhante, né? Opa, canetinha, ponteira laser. A prevalência de doença
entre os expostos vai ser semelhante à prevalência de doença entre os não expostos. E aí, que erros eu posso cometer aqui? Eu não conheço a verdade, né? A verdade é algo que eu estou buscando a partir do meu estudo. Mas digamos que a verdade seja que eu tenho que rejeitar a hipótese nula, ou seja, existe associação, né? Quando eu rejeito a hipótese nula, eu estou dizendo, eu estou aceitando, entre aspas, a hipótese alternativa, a minha hipótese de estudo, que os grupos, que a prevalência entre os grupos é diferente, portanto, existe associação. Então, se na verdade existe associação, né, eu deveria rejeitar a hipótese nula. E quando eu faço a minha pesquisa, eu de fato rejeito a hipótese nula, então, bem aqui, ó, eu, na vida real, eu deveria rejeitar a hipótese nula. E quando eu faço a minha pesquisa, eu consegui rejeitar a hipótese nula, então ótimo, eu não cometi um erro. Se por outro lado, a verdade é que não existe associação, portanto, eu não deveria rejeitar H0. E quando eu faço a minha pesquisa, né, eu não rejeito H0, né, ou seja, eu não rejeito H0 quando realmente eu não deveria rejeitá-la, eu também não cometo erro. Tá tudo certo. Os erros vão acontecer quando? Quando eu rejeito a hipótese nula, ou seja, eu estou pensando que existe associação e, na verdade, eu não deveria rejeitá-la. Ou seja, na verdade, não existe associação, mas eu estou dizendo na minha pesquisa que existe. Então, nesse caso, eu estou cometendo um dos principais tipos de erro em pesquisa epidemiológica, que é chamado de erro tipo 1 ou alfa, tá? E aquele que eu disse que convencionalmente a gente costuma aceitar até 5%, né? Ou então eu cometo o erro tipo 2, também chamado de beta, quando na minha pesquisa eu não rejeito H0, ou seja, eu digo que não tem associação, quando na vida real, na realidade, né, eu deveria rejeitar H0, porque na vida real, o fazer o gargarejo e fazer a limpeza da mucosa nasal previne COVID. Eu tô pensando isso, né? É hipotético, isso aqui é hipotético. Então, se na verdade esses dois eventos estão associados e eu não rejeito a hipótese nula, eu estou cometendo um erro, né? Eu estou dizendo no meu trabalho que não existe entre isso, mas na vida real existe, tá? Então, esses são os três principais tipos de erro aleatório, erros devidos ao acaso, que podemos cometer em uma pesquisa epidemiológica. Esses erros, eles acontecem por conta da variação biológica individual. Vamos pensar por exemplo, se não existisse variação biológica individual, e quando eu fosse fazer uma pesquisa e eu quisesse saber da prevalência de dente cariado, não existe variação individual biológica, então todo mundo tem o mesmo número de dentes cariados, eu não precisaria estudar um número grande de pessoas, porque se na população todo mundo é igual, bastaria eu pegar uma pessoa, eu avaliar uma pessoa, que pronto. O resultado dessa uma pessoa seria o resultado do parâmetro populacional. Mas na vida real, existe variação biológica. As pessoas, e a variação é muito grande, né? As pessoas, elas têm características muito diferentes. E às vezes, por conta dessas várias características diferentes, as associações entre eventos também, se eu estudo um determinado grupo de pessoas e não outro, a associação pode ser diferente, a depender da amostra que eu estudo. Não só uma prevalência ou uma incidência ou uma taxa vai ser diferente, como também a medida de associação vai ser diferente se eu estudo uma amostra
ou outra amostra, tá bem? Então, o erro aleatório, ele se dá por conta da variação biológica individual e por conta das variadas amostras que eu posso obter quando eu vou estudar esse parâmetro, que não é numa população inteira. Muito bem, a gente pode pensar aqui, portanto, que os resultados de uma amostra, eles diferem dos resultados de outra amostra. E quanto maior for o erro amostral de uma estimativa pontual, por exemplo, digamos que eu encontrei aqui que a prevalência de doença periodontal, ela é doença nos tecidos orais, né? É de 25% em uma determinada população. Mas eu estudei um número pequeno de pessoas, numa amostra pequena. Então, eu encontro que o erro amostral aqui, o erro dessa estimativa, é de 11,3. Portanto, o meu intervalo de confiança vai variar entre 14,2 a 36,8. O que eu estou dizendo aqui? Que eu encontrei no meu estudo 25,5, mas eu tenho 95% de chance de o verdadeiro valor da população ser um valor entre 14,5 e 36,8. Se eu aumento o tamanho da amostra, eu reduzo o erro, e, portanto, se eu encontrei que numa amostra maior, que a prevalência de doença periodontal era 18,5 e o erro é de 3, né? Então, o intervalo de confiança aqui vai ser mais estreito. Vejam que agora não varia de 14 a 36, está variando aqui de 15 a 21, né? Então, a amplitude do meu intervalo de confiança aqui era maior que 22, e a amplitude do meu intervalo de confiança aqui vai ser em torno de 6, tá certo? Então, quanto maior é a amostra do estudo, menor será o erro amostral e a probabilidade também dos outros erros, tudo bem? Erros aleatórios. Mas, como eu mencionei para vocês, isso já foi dito. O objetivo da aula de hoje não é estudar erro aleatório, erro devido ao acaso, erro porque eu fiz um sorteio, né? Portanto, erro estatístico. Então, esse não é o objetivo da aula de hoje. O objetivo da aula de hoje é estudar erro sistemático. É aquele erro que não é por causa do sorteio, não é por causa da chance, não é um erro intencional. Eu não defino a priori a margem de erro amostral, a margem de erro tipo 1 ou a margem de erro tipo 2. Aqui eu vou cometer esses erros porque eu não estou devidamente treinada para fazer a pesquisa, porque eu não fiz um bom planejamento da minha pesquisa, né? Por isso a etapa de redação de um projeto e submissão desse projeto ao olhar dos outros é muito importante, ou porque a ciência não evoluiu ainda o suficiente para que eu tenha técnicas, critérios, instrumentos, testes que sejam válidos para encontrar aquilo que eu estou estudando. Então, por exemplo, se eu quero estimar a prevalência de COVID numa população, e eu estudo a população inteira, né, eu testo a população inteira, o meu erro amostral será 0. Mas o meu erro sistemático pode ser gigante. Se, por exemplo, o teste que está sendo empregado para analisar a COVID for um teste não válido, o que tem acontecido em muitas situações, né? Eu posso até testar todo mundo, mas se o meu teste não é capaz de encontrar os verdadeiros positivos, né? Ou seja, ele tem baixa sensibilidade, e o meu teste não é capaz de encontrar os verdadeiros sadios, ou seja, ele tem baixa especificidade, então, tanto faz eu estudar uma amostra ou eu estudar a população inteira, que o meu trabalho vai estar errado. Então, quando
O erro que eu cometo não depende do tamanho da amostra, mas ele depende da técnica, do método empregado, e ele é um erro, é um erro não intencional, ele então é chamado de erro sistemático, também sinônimo de viés ou tendenciosidade, como eu já falei anteriormente. Então, o erro sistemático ou viés, ele é geralmente não intencional, ele não é afetado pelo tamanho da amostra, e ele vai repercutir em baixa validade. Então, recapitulando, se eu tenho muito erro randômico, eu vou ter problema de precisão. Mas se eu tenho muito erro sistemático, eu vou ter problema de validade ou de exatidão. Eu não vou ser capaz de encontrar o erro ou o alvo lá naquela figurinha, né? E aí, já mencionei que tanto faz eu estudar uma parcela ou a população inteira, se eu tenho erro sistemático, o problema vai continuar, né? Portanto, já que erro sistemático afeta a validade de um trabalho, né, eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho aqui sobre essa validade, que é a capacidade de encontrar o alvo. É o grau com que o estudo ou o exame, né, nesse caso a gente está falando do estudo, ele é apropriado para medir o verdadeiro valor. É a capacidade que o estudo tem de alcançar o alvo, né? E essa validade, ela pode ser classificada em validade interna ou validade externa. O que é a validade interna? É quando os resultados que eu obtenho da minha pesquisa, tá? Ou as conclusões que eu obtenho lá do meu estudo, da minha pesquisa, esse resultado, essas conclusões, elas são válidas para a população de referência, para a minha população-alvo. Portanto, eu tenho um bom desenho do estudo. Quando eu não tenho erro de aferição, não tenho erro de seleção, e não cometo também erro de confundimento, que são os 3 principais erros sistemáticos, eu, então, posso dizer que eu tenho um estudo que tem validade interna, tá? Mas eu também preciso, em algumas situações, eu quero fazer extrapolações, generalizações, para fora da minha população de alvo, né? Então, em muitas situações, as pesquisas científicas, elas têm a pretensão, a intenção de serem válidas para além daquela população de referência, né? Especialmente isso acontece nos estudos analíticos. Quando eu tenho estudos de associação, então, se eu quero saber se fumo é fator de risco para algum problema odontológico, não importa se eu estou estudando a população do Maranhão ou se eu estou estudando a população do Canadá. Eu vou querer fazer a minha inferência de associação para qualquer população do mundo. Então, isso se refere a essa extrapolação do meu resultado para além da minha população de referência, isso se chama validade externa. E aí eu estou falando para vocês em população do estudo, população de referência, população externa, o que é isso, né? Então, eu gosto muito dessa figura que é trazida no livro do professor Medrônio, em que ele se refere a 4 populações, mas dependendo do autor que vocês forem ler, essa classificação aqui ela pode ser diferente. Mas eu acho essa daqui bem tranquila, bem didática, e eu vou apresentá-la para vocês. Nesse exemplo, digamos que esse retângulo aqui se refere, por exemplo, à população, a um recorte de uma população do mundo. Dentro dessa figura geométrica aqui, representada pelo número 1, eu chamo isso de população-alvo. Digamos que eu queira saber
prevalência de câncer de boca na população brasileira, tá? Então, menos, eu quero saber da prevalência de câncer de boca só em crianças brasileiras. Deve ser uma prevalência bem pequena, mas eu quero saber isso, tá? Então, o número 1, aqui dentro, representa todas as crianças brasileiras. Será que eu terei facilidade de encontrar, de fazer um estudo nas crianças brasileiras, um estudo que seja de base domiciliar, que eu faça uma amostragem no domicílio e vá atrás das crianças brasileiras no domicílio? Isso seria muito difícil. Então, eu posso, já que as crianças, a maioria dessas crianças estão em escolas, não agora na época de Covid, mas em uma situação de normalidade, entre aspas, né? As crianças, elas são facilmente encontradas nas escolas, eu poderia ir atrás do registro das crianças que frequentam escolas, né? Então, eu iria atrás das escolas, dos cadastros das escolas, e dentro dessas escolas eu encontraria as crianças. Então, o número 2 representa as crianças matriculadas em escolas, tá? E o número 3 representaria as crianças, então, que eu vou sortear dentro dessas escolas. Então, o 1 seria a população-alvo, ou a base populacional, nesse exemplo, as crianças brasileiras. O 2 representaria o meu universo amostral, aquelas pessoas para quem eu tenho um registro, eu tenho um cadastro, e, portanto, eu vou conseguir, com um pouco mais de facilidade, encontrá-las, né? Então, nesse exemplo, os escolares, as crianças matriculadas em escolas, e o número 3 aqui, aquelas crianças que eu vou sortear, portanto, a população do meu estudo. Eu digo que que o estudo tem validade interna quando, ao estudar essa amostra do meu estudo, né, eu encontro um valor que eu posso atribuir a essa amostra, mas eu também posso atribuir à população-alvo. Então, o meu estudo ele tem validade interna quando os resultados da minha ação de estudo, da minha amostra, elas representam a minha amostra e elas representam a minha base populacional. E eu digo que o meu estudo tem validade externa quando o resultado que eu encontrei aqui, ele vale para uma população externa à minha população de referência, né, a minha base populacional. Então, esse 4 aqui poderia ser a população da Argentina, por exemplo. Então, eu digo que o meu estudo tem validade externa quando o resultado do meu trabalho, ele pode ser extrapolado para uma outra população. Ok? Dito isso, vamos então comentar sobre os 3 principais erros, as 3 principais classes de erro sistemático, né? Falei para vocês que um estudo ele é válido quando ele não tem erro sistemático. E aí, portanto, a gente consegue encontrar o alvo, né? Encontrar a verdade, que é uma verdade desconhecida. Porém, eu também disse no início dessa aula que é mais fácil cometer erros do que não cometê-los, né? Então, se eu cometo erros sistemáticos, a minha pesquisa fatalmente não encontrará a verdade. Portanto, é importante que eu conheça quais são esses erros sistemáticos, para que eu possa, no meu planejamento da pesquisa, lá na redação do meu projeto, eu possa pensar como eu vou diminuí-los, reduzi-los, que estratégias eu vou utilizar para evitá-los, né? E aí, o que é viés de aferição? É aquele erro que eu cometo
quando eu não meço direito as variáveis do meu trabalho. O que é viés de seleção? É o erro que eu cometo quando eu faço para o meu trabalho a seleção de pessoas que não representam o universo de onde elas vêm. Por exemplo, se eu se eu seleciono para minha pesquisa apenas pessoas com uma determinada característica e, e essa característica interfere no desfecho que eu estou estudando, então meu resultado ele não será válido, tá? E o viés de confundimento é o erro que eu cometo quando eu não considero na minha pesquisa outras variáveis que são outros fatores de risco para o desfecho que eu estou estudando, e se essas variáveis, esses outros fatores de risco estiverem associadas com a exposição que eu estou estudando, com o desfecho que eu estou estudando, e não estão no caminho causal, então pode ser que uma associação que eu encontre, ela seja uma associação falsa, porque ela, na verdade, não existe, ela é por conta de uma terceira variável, que a gente chama de variável de confundimento, que está associada com a minha exposição, né, e com o meu desfecho, e ela é o verdadeiro fator que leva à ocorrência do desfecho, tá? Mas, não se preocupem se vocês não entenderam isso ainda, tá? Hoje a gente vai conversar sobre viés de aferição. Na próxima aula, eu explico bem melhor para vocês o que é viés de seleção e o que é viés de confundimento, certo? O viés de confundimento, ele é ambos. Vou deixar para a próxima aula mesmo, para não confundi-los com o viés de confundimento, né? Então, como eu mencionei hoje, a gente vai conversar sobre viés de aferição. Muito bem. Como eu já falei, viés de aferição é aquele erro que eu cometo quando eu não meço direito, né? Quando eu não afiro direito as variáveis do meu estudo, tanto as variáveis de exposição quanto o desfecho. Ou é o erro que eu cometo quando eu classifico errado essas variáveis. Então, vejam que eu posso medir certo a variável, mas depois eu classifico errado. Então, eu vou ter erro de aferição. Ou eu posso medir errado e classificar certo, mas aí também eu vou ter erro de aferição. Ou eu posso medir errado e classificar errado, eu vou ter erro de aferição do mesmo jeito. Quando eu falo em medir e classificar, talvez vocês ainda não estejam entendendo, mas eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Digamos que eu queira saber sobre diabetes, tá? O meu estudo, eu quero saber se diabetes interfere ou está associada com a perda dentária, tá? Vejam que hoje eu estou dando bastante exemplo de odontologia, né? Então, nesse exemplo, eu quero saber se a pessoa que tem diabetes tem mais risco de perder os dentes precocemente. Então, nesse exemplo, quem é a exposição? Diabetes. Quem é o desfecho? Perder dente. E aí, para fazer esse trabalho, eu tenho que minimamente, no mínimo, eu tenho que estudar uma amostra de pessoas, e nessa amostra eu tenho que medir o açúcar no sangue das pessoas, né? E eu tenho que avaliar o número de dentes perdidos, certo? Eu vou cometer erro de medição se eu
medir errado a taxa de açúcar no sangue, que isso geralmente não acontece. A medição da taxa pode até acontecer, pode acontecer sim. Se a pessoa acabou de comer, né, e vai lá e faz o exame de sangue, então vai dar aí na medida de glicemia. Então, isso é uma forma de inserir viés de aferição. E também eu posso cometer erros quando eu conto na classificação do número de dentes perdidos, se eu perguntar para as pessoas que eu estou avaliando quantos dentes ela já perdeu, né? Porque aí a pessoa pode dizer um número errado. Então, nesse exemplo, eu estou medindo de forma errada tanto a glicemia, né, como eu estou, que é a exposição, quanto eu estou também medindo de forma errada o número de dentes perdidos, que é o meu desfecho. Então, isso é erro na medição, tanto da exposição quanto do desfecho. Mas eu falei que eu também cometo erro quando eu classifico de forma errada. Então, digamos que agora as pessoas elas foram lá e coletaram o sangue no momento adequado, com um jejum adequado de algumas horas, né? Então foram lá e coletaram o sangue direitinho e vem o resultado da glicemia no sangue direitinho. E quando eu vou medir o número de dentes perdidos, ao invés de perguntar para a pessoa, eu treino alguns examinadores direitinho e olho e peço lá para eles contarem na boca das pessoas, ou então eu faço uma radiografia panorâmica e eu, por meio da radiografia panorâmica, eu conto quantos dentes a pessoa tem e quantos dentes ela perdeu, tá? Então, dessa forma, eu estou medindo de forma correta. Mas agora, eu posso usar, talvez tenha alguns laboratórios ou então a própria ciência, esse ponto de corte do quanto de glicemia no sangue que é utilizado para classificar a pessoa como diabética ou não, esse ponto de corte, ele tem mudado, né? Dependendo, inclusive dependendo do laboratório, dependendo, não sei, da técnica ou de uns tempos para cá, pode ser que se considere diabético a pessoa que tem glicemia acima de, sei lá, acima de 99, né? Então, se por acaso, no meu banco de dados, eu vou lá e classifico como sendo diabético aquela pessoa que tem a glicemia acima de 120, e aí, então, para essas pessoas, pense numa planilha de Excel. Cada linha da planilha de Excel é uma pessoa. Cada coluna da planilha de Excel é uma variável. Então, na primeira coluna eu tenho quem é a pessoa, na segunda coluna eu tenho a glicemia no sangue. Na terceira coluna eu tenho o número de dentes. Eu vou criar uma quarta coluna para classificar a glicemia. E aí, ao invés de ter o valor numérico, 99, 80, 70, 30 e tanto é exagero, né? Cento e tanto, 200 e tanto. Ao invés de ter o valor numérico da glicemia, eu vou criar uma nova variável, uma nova coluna, e nessa coluna eu vou classificar a primeira pessoa que tem a glicemia de 111, eu vou usar como ponto de corte 120. Então, essa pessoa que tem 111, eu vou dizer que ela é não diabética. E aquela pessoa que tem 120, eu vou dizer que ela é diabética. Então, nesse caso, eu posso estar adotando um ponto de corte errado e, portanto, classificando de forma errada essa pessoa. E isso é um viés de classificação, portanto, viés de aferição, tá? Então, nessa aula, a gente vai ver várias
vários itens, vários temas em relação ao viés de aferição. O primeiro deles é o nome que se dá a diferentes tipos de viés de aferição. Então, nesse slide, eu mostro para vocês vários dos nomes ou vários dos subtipos de viés de aferição. O primeiro deles, viés de memória ou viés de recordação. Imagine, é aquele erro que eu vou cometer na medição da minha variável, porque eu estou fazendo entrevista com as pessoas, e a pessoa, quando eu faço a pergunta sobre alguma coisa, a pessoa não lembra, ela não se recorda, e, portanto, ela vai dizer uma informação falsa. Então, eu estou cometendo um erro, porque eu estou aferindo uma variável de forma errada. Um exemplo, se alguém me perguntar com quantos meses de idade os meus 2 filhos começaram a falar, ou com quantos meses, com quantos dias, com quantos anos, meses e dias eles pararam de mamar, eu não vou me lembrar. Eu posso até responder, mas a minha resposta pode estar errada. E às vezes eu nem tenho certeza se eu esqueci, às vezes eu acho que eu lembro. E aí eu digo para você, não, foi com essa idade aqui, em anos, meses e dias, porque eu acho que aquela foi a idade verdadeira, mas meus filhos, o mais velho já tem 24 anos, e o mais novo vai fazer 19, então eu não me lembro do que aconteceu ontem, eu vou me lembrar do que aconteceu com detalhes há 24 anos atrás, né? Se eu não anotei isso em algum lugar, ou se eu não recordava isso, falava sobre isso várias vezes ao longo da minha vida, eu não vou me lembrar, né? Então, esse é um erro que eu cometo na medição de uma variável do meu estudo, porque a pessoa que está respondendo não se recorda. Um segundo tipo de erro é chamado viés de ruminação. O nome é bem interessante, né? Por que viés de ruminação? É aquele erro em que a pessoa que está sendo também entrevistada, você pergunta uma coisa para ela e ela quer se ver livre de você, e aí ela meio que vomita uma resposta. Ela rumina uma resposta porque ela já quer se ver livre de você. Por exemplo, às vezes em questionários muito grandes, lá para o final, a pessoa já não aguenta mais e vai responder qualquer coisa. Ou então, quando você pergunta uma coisa e a pessoa não lembra, por exemplo, você pergunta a data da primeira menstruação, a pessoa não lembra. Aí você insiste, mas mais ou menos assim, qual será a data? A pessoa responde qualquer coisa, ela rumina qualquer coisa ali para poder passar daquilo, né? Então, isso é o viés de ruminação. Um outro erro que pode acontecer se chama viés de suspeição da exposição ou viés de suspeição do efeito. Por exemplo, quando você suspeita que uma pessoa, você quer estudar se usar, quais foram os exemplos que eu dei agora há pouco? Se diabetes causa perda dentária, né? E você suspeita que a pessoa tem diabetes e você vai contar o número de dentes na boca, pela radiografia, por exemplo, tem dente supranumerário ali, né? Ou pode ter a má formação dentária, ou sei lá. Mas você suspeita que essa pessoa tem diabetes, você tende a classificar o desfecho de forma mais desfavorável. Então, isso é o viés de suspeição da exposição. Ou se você suspeita que a pessoa já perdeu dentes e você vai avaliar a glicemia,
né? Ou um outro exemplo em que a exposição seja outra, né? Uma exposição que você afere de uma forma mais subjetiva. Então, se você suspeita de qual é o status do desfecho, então você tende a classificar essa pessoa como sendo exposta, tá? Então, o ideal é que quem vai medir a exposição esteja cego em relação ao status do desfecho. E quem vai medir o desfecho também não saiba se essa pessoa é exposta ou não exposta. Isso para evitar esse viés, essa tendenciosidade que se tem de investigar mais uma pessoa que você suspeita que é exposta ou que você suspeita que é doente, tá bem? Então, esse é o viés de suspeição da exposição. Um outro viés é o dito viés de prevaricação. Prevaricação no sentido de mentira, né? Descaradamente mentir intencionalmente. Então, você pode, por exemplo, às vezes se faz uma pergunta para a pessoa que é: qual é a renda mensal da sua família? E a pessoa pode ficar com vergonha de dizer qual é a renda dela, ou com medo de você, se a renda dela for muito alta, né? Então, ela tanto pode ficar com vergonha se a renda é alta ou se a renda é baixa demais, e ela pode ficar com medo de dizer para você que quanto que é a renda dela, que é muito alta, com medo de, né, de você, pesquisador, fazer mau uso daquela informação. Então, ela vai descaradamente mentir para você se a pergunta for indiscreta, se a pergunta causar algum tipo de constrangimento, ou se você está perguntando de coisas que são crimes, por exemplo. O aborto no Brasil é crime. Então, se você vai lá e pergunta quantos abortos aquela mulher já sofreu, ela pode intencionalmente dizer que nenhum, porque o aborto é crime no Brasil. Ou se você pergunta para a pessoa se ela é usuária de drogas, especialmente drogas ilícitas, o seu estudo ele é muito passível de viés de prevaricação. As pessoas podem mentir de forma intencional para você. Um subtipo de viés de prevaricação é chamado por alguns autores de viés de desejabilidade social, ou seja, é quando você mente, não porque você está com vergonha ou porque você está com medo, mas porque você vai querer dizer para a pessoa, você vai querer que a pessoa pense que você é aquilo que a sociedade deseja que você seja. Um exemplo é o próprio uso de álcool, por exemplo, né? Ou quando se pergunta quantas vezes a pessoa escova dente por dia, a resposta vai ser 3 vezes, né? Então, essa é uma pergunta que já nem se costuma mais fazer. Quantas vezes você escova dente por dia? Porque muitas pessoas sabem que socialmente é desejável que pelo menos 3 vezes por dia se escove os dentes, né? Então, ela vai mentir para você. Então, isso é chamado de um viés de prevaricação do subtipo desejabilidade social. Um outro tipo de viés é o viés de verificação. É um viés pouco conhecido na literatura, que é aquele tipo de viés que acontece quando você classifica uma pessoa por exemplo, a prevalência de um evento numa população, ela vai ser influenciada quando o teste, vou dar um exemplo, aí a partir do exemplo, acho que fica mais fácil de explicar. Você quer saber da prevalência de câncer de próstata, tá certo? Mas, para diagnosticar câncer de próstata, diagnóstico definitivo, é preciso fazer biópsia. E a gente não vai sair por aí fazendo biópsia de próstata em todo mundo, né? Você vai fazer um primeiro exame, provavelmente um PSA, e aí esse PSA, né, quando ele der positivo, aí se faz a biópsia naqueles que o exame deu positivo.
Mas o PSA é um exemplo em que você tem um teste que é altamente sensível. É raro uma pessoa ter câncer de próstata e o PSA ficar normal, né? Então, mas existem outros casos em que você vai classificar a pessoa de forma errada, né, como tendo ou não tendo câncer, por exemplo, porque o diagnóstico, ele depende de dois testes, e às vezes a pessoa vai, ela vai ser inserida, ela vai fazer o teste 2 a depender do teste 1, e ela ou não quer fazer o teste 2, então não vai fazer também o teste 1, ou então a probabilidade de ser selecionada, de ser classificada no teu estudo, ela vai ser influenciada por um resultado errado de um desses dois testes, ou especialmente do primeiro teste, e aí, por conta disso, uma pessoa que é positiva, ela vai ficar do lado de fora, né, ela vai ficar classificada como negativa, porque o resultado do primeiro teste deu negativo e ela, portanto, não foi submetida ao segundo, tá certo? Então, é um erro de classificação que se comete pelo fato de a sensibilidade e a especificidade dos testes não serem adequadas. Um outro viés de aferição é o que se chama de efeito Hawthorne. Esse efeito Hawthorne é o seguinte, às vezes é o efeito de ser observado. Isso é muito comum em coortes. Então, especialmente em coortes de curta duração. Quando a pessoa sabe que está sendo observada, ela tende a mudar o seu comportamento e a assumir um comportamento socialmente desejável. Então, quando você observa essa pessoa, você vai registrar no seu trabalho que ela, por exemplo, não bebe, porque ela está evitando beber enquanto ela está sendo observada. Entendeu? Se a coorte é de longa duração, então ela acaba não dando conta e ela depois volta a fazer, a ser quem ela de fato é, né, a assumir os seus comportamentos normais. Mas especialmente em estudos de coorte ou de avaliação de curta duração, o efeito Hawthorne, ele é bem importante, né? É o viés de ser observado. Você vai classificar as pessoas de forma errada, porque elas estão assumindo um comportamento diferente daquele comportamento que elas costumam ter. O viés do observador é quando, por exemplo, as pessoas não são adequadas, você vai fazer uma pesquisa para avaliar cárie, e você não treina adequadamente essas pessoas. Cárie não é um evento muito simples de ser diagnosticado, especialmente a cárie em estágio inicial. Cárie em estágio avançado, tudo bem, mas cárie em estágio inicial é relativamente difícil de classificar. Então, se você não treina essas pessoas adequadamente, vai haver uma grande variação intra-observador, intra-examinador, né? Porque elas não foram bem classificadas, bem treinadas. Então, às vezes, duas pessoas, dois observadores, dois examinadores, classificam de forma diferente o mesmo sujeito, tá? Por exemplo, tem um sujeito lá que tem cárie, tem 5 cáries. Aí o examinador 1 vai lá e diz que ela não tem cárie nenhuma, e o examinador 2 vai lá e diz que ela tem 3 cáries. Então, existe aí um viés do observador. Um outro erro é o erro do entrevistador, chama viés do entrevistador. Quando em uma pesquisa científica você tem questões que são mais subjetivas, que o entrevistador faz a pergunta, a pessoa responde, e o entrevistador, então, quase nunca é possível anotar exatamente com as mesmas palavras aquilo que o respondente disse, né? Então, o que vai acontecer é que o entrevistador, ele vai interpretar o que foi dito e vai escrever
a partir do que ele interpretou. Então, se ele não está bem treinado, ele vai, vai haver muita variação entre as respostas, né, por conta da subjetividade do entrevistador. Então, a resposta, ela não vai, aquela variável, ela não vai estar sendo bem medida, porque o fenômeno que se quer estudar, ele não está sendo medido de forma padronizada entre os diferentes entrevistadores. E, por fim, o que se chama de measurement bias, ou medida de medição, quando você tem, por exemplo, instrumentos que são pouco válidos, né? Portanto, você vai cometer um viés na medição, porque o instrumento de medição, ele não é capaz de encontrar a verdade. Um bom exemplo disso é o que eu mencionei agora há pouco, da COVID, né? Se você quer saber da prevalência, você quer saber um estudo da prevalência de COVID, e você vai lá e aplica um teste. Agora os testes estão sendo mais sensíveis, mas até alguns dias atrás os testes eram pouco sensíveis para aquela pessoa. Se você vai aplicar um teste que é de imunoglobulina, né, para saber se a pessoa já está imune, e você teste ainda nos primeiros dias da doença, o resultado do teste vai dar negativo, e é um falso negativo. Então, isso é um measurement bias. Muito bem. Além de falar dos nomes dos vieses, os subtipos de vieses de aferição, é importante que a gente saiba que existe uma forma de classificar os vieses em diferencial e não diferencial. São dois tipos de viés: viés diferencial e viés não diferencial. O que é isso? Digamos que eu queira saber da relação entre aquele primeiro exemplo que eu dei, né? A higiene oral, oronasal e a infecção por Covid. E eu, então, quem é a minha exposição? Faz ou não faz higiene oronasal? Quem é o meu desfecho? Tem ou não tem infecção por Covid, né? E aí, se eu uso uma forma de classificar Covid, o mesmo critério, eu tenho, então, aqui dois grupos. O grupo que faz a higiene oral, que é o grupo do exposto, e o grupo que não faz a higiene oronasal diariamente, né? Tenho dois grupos. E eu vou, então, diagnosticar a COVID nesses dois grupos aqui. Se eu uso o mesmo critério, ainda que seja um critério ruim, né? Um teste pouco sensível e pouco específico para diagnosticar a COVID, mas eu uso os dois testes, eu uso o mesmo teste nos dois grupos, eu estou cometendo um viés, porque eu estou usando um teste ruim, mas eu estou cometendo um viés não diferencial. Eu estou usando o mesmo critério para os dois grupos. Eu estou diluindo um pouco o erro, tá? Por outro lado, ele é menos grave, né? Esse é um erro menos grave. Vou ter erro, mas ele é menos grave. Por outro lado, eu tenho um grupo de pessoas que faz higiene oral, oronasal, e um grupo de pessoas que não faz. E aí, porque eu quero vender, né? Eu quero vender antisséptico bucal, né? Digamos que eu esteja sendo paga aí pelos laboratórios, e eu quero vender antisséptico bucal. Então, nesse grupo aqui que usa antisséptico bucal, eu vou usar um teste pouco sensível. Então, eu vou encontrar poucas pessoas com COVID nesse grupo. E nesse outro grupo, bem aqui, de pessoas que não fazem higiene oral, oronasal, eu vou aplicar um outro teste de diagnóstico de COVID super sensível, aquele que todo mundo que é doente, e até quem não é doente, vai ficar como positivo. E aí eu vou encontrar uma altíssima associação aí entre protetora, né, entre usar o produto, né, o antisséptico, e ter pouca doença.
Então, nesse caso em que eu uso testes diferentes, critérios diferentes para os grupos de estudo, eu estou cometendo um viés, um erro diferencial, que é um erro gravíssimo, que a gente não vai saber para onde que está a direção do viés, que isso é uma outra coisa importante. O viés, vocês entenderam que é a diferença entre o verdadeiro valor e o valor que eu encontrei na minha pesquisa, né? Em estudos de associação, mais lá na frente do nosso curso, vocês vão entender que toda vez que eu encontro uma medida de associação igual a 1, risco relativo igual a 1, razão de prevalência igual a 1, odds ratio igual a 1, significa que não tem associação entre a exposição e o evento. Porque a ocorrência da doença entre os expostos, que está no numerador, é igual à ocorrência de doença entre os não expostos, que está no denominador. Então, quando o numerador é igual ao denominador, o resultado disso é igual a 1. Então, toda vez que a minha medida de associação é igual a 1, eu digo que não tem associação. E se ela, então, se distancia de 1, ou para cima, ou para baixo, né? Ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eu digo que eu tenho um viés, ou então, tem um aqui, 0, 3, 0, 0, 07, 06, 05, 04, 003, 0001, ou seja, eu estou me distanciando do 1 ou para menos ou para mais, eu digo que a minha medida de associação, ela está enviesada para além da hipótese nula. A hipótese nula é 1. 1 significa que não tem associação, tá? Toda vez que eu vou para um lado ou para o outro, eu digo que eu estou indo em direção, um viés para além da hipótese nula, tá? Ou então, se o verdadeiro valor é um valor de 12, a medida de associação é 12, mas o meu estudo encontrou que ela é 1, eu digo que eu cometi um viés em direção à hipótese nula. E, portanto, eu ainda posso cometer um erro em que, por exemplo, 1 significa não tem associação. Um número maior que 1 significa que tem uma associação de risco. Por quê? Porque o numerador, ou seja, a ocorrência de doença entre quem se expôs, é maior do que o denominador, a ocorrência de doença entre quem não se expôs. Portanto, quem se expôs está tendo mais doença, e aí isso é um fator de risco para a doença. Então, quando o meu erro é nesse sentido de aumentar para mais do que 1, eu digo que eu estou cometendo um erro numa direção de risco. Mas eu posso cometer um erro, o verdadeiro valor é 5, e eu encontrei um valor na minha pesquisa de 0,3, ou seja, um valor bem menor, e um valor que agora é de proteção. Então, a direção do meu viés é uma direção, ela mudou o sentido do viés, o sentido da medida. Ao invés de ser uma medida de risco, como era na verdade, eu encontrei no meu estudo que aquela exposição é um fator de proteção. Então, o erro diferencial, ele pode não só aumentar ou diminuir a medida de associação, como ele pode mudar o sentido da medida de associação. O que, na verdade, é para ser um fator de risco, se eu cometo o erro diferencial, eu posso encontrar no meu estudo aquilo como sendo um fator de proteção, o que é gravíssimo, né? Muito bem, já falamos dos nomes dos erros, do tipo de erro, e agora então vamos falar das causas dos erros. Eu posso cometer erro porque eu tenho uma medida, a ausência ou a imprecisão na definição do evento, né? Por exemplo, eu não defino direito o que é cárie.
E aí a pessoa que vai examinar cárie, qualquer treta, ela vai dizer que aquilo é cárie. Então, a definição inadequada de caso ou de exposição, a operacionalização incorreta de uma variável, a definição diferente entre casos e controles, a definição de exposição, da exposição vai ser diferente entre quem é caso e quem é controle, né, o viés da suspeição do desfecho, né, que eu falei para vocês. Ou então, eu posso cometer erro porque, ao longo do tempo, mudou o critério de diagnóstico. Isso é muito comum em estudos que avaliam séries ao longo do tempo, séries longitudinais, séries históricas, com dados, por exemplo, usando dados dos sistemas de informação do SUS, e às vezes o CID muda, né, agora mesmo mudou do CID-10 para o CID-11, e o critério de diagnóstico uma variável, eu tenho, ao longo do tempo, diferentes maneiras de classificar. E uma pessoa que antes era classificada como não diabética, por exemplo, agora ela é classificada como diabética. Então, a prevalência pode aumentar, não porque de fato aumentou o número de diabéticos, mas porque aumentou o critério de diagnóstico, né? O uso de indicadores inapropriados para medir um evento, expressar um evento. Então, por exemplo, eu quero saber de classe econômica, classe socioeconômica. É muito difícil medir classe socioeconômica. E aí eu vou lá e meço classe socioeconômica somente pela renda da pessoa hoje. Eu estou medindo errado. Porque pode ser que ontem ela tenha ficado desempregada, mas ela tem uma bela de uma... A renda dela hoje será pequena, mas ela tem muitos bens, ela tem dinheiro guardado, sei lá, então não está entrando dinheiro novo, mas a condição socioeconômica dela é diferente. Se eu medir só pela renda, ela vai ter renda zero, mas a condição socioeconômica dela. Baixa validade dos instrumentos de coleta, por isso é importante validar questionário, né? Baixa validade de um teste diagnóstico, por isso é importante que os testes diagnósticos sejam testes de alta validade. A gente vai ainda aqui discutir um pouquinho como é que se calcula essas medidas de validade de um teste. Uso inadequado de um instrumento, por exemplo, para medir aferir a pressão, o tensiômetro e o esfigmomanômetro, né? Então, você usa o instrumento adequado, o instrumento é esse, mas você vai lá e coloca o esfigmomanômetro bem aqui, na posição errada, né? Bem aqui, na posição errada, ao invés de colocar na posição adequada. Ou senão, a pessoa tá com roupa, você deixa ela com a camisa mesmo e bota por cima da camisa. Ou senão, ela acabou de subir um monte de escada, você senta ela na cadeira e já vai botando e aferindo a pressão. Ou seja, o instrumento está correto, mas você está usando ele de forma errada. Então, isso pode inserir erro no teu trabalho. Preparo deficiente dos observadores e a falta de um manual de instruções, a falta de um treinamento, você não fez piloto, você não calculou as medidas de reprodutibilidade, a concordância, correlação, concordância entre examinador e interexaminador, né? Você não fez o CAPA, você não fez correlação entre a classe, você não avaliou nada disso, e antes de saber se a pessoa estava bem treinada ou não, você deixou ela aí fazer a coleta do teu dado. Então, a preparação deficiente dessas pessoas é uma fonte de erro. Vários entrevistadores também, com falta de padronização e de supervisão, inclusive alguns entrevistadores podem inventar resposta, né? Isso já aconteceu, é muito comum, inclusive em algumas pesquisas nossas aqui da saúde coletiva, isso já aconteceu. Então, a presença de um supervisor que de tempos em tempos, inclusive, faça uma reavaliação em uma subamostra, vai conseguir identificar se aquele avaliador, aquele entrevistador está inventando ou não entrevista, né?
ênfase na procura de dados entre os casos, né? Às vezes a pessoa sabe, é aquela coisa de se você suspeita que a pessoa tem a doença, então você vai dar uma maior ênfase na busca da exposição. Ou se você suspeita que ela é exposta, você vai dar uma maior ênfase na busca da doença. Respostas equivocadas das pessoas, o recall bias. Recall bias. Casos graves. Eu não me lembro o que é isso daqui, eu vou pesquisar e depois eu falo para vocês. Os dados de terceiros, que são o proxy responding, né? Por exemplo, você quer saber de uma série de características da vida de um idoso, mas o idoso, ele não está conseguindo falar mais direito. Então, ao invés de perguntar para o idoso, você pergunta para o cuidador. E aí, isso é um respondente proxy. E ele pode responder errado sobre a vida daquele idoso. Ou você quer saber alguma coisa da criança e você pergunta para a mãe. Então, a criança não consegue responder, mas você pergunta para a mãe pode responder errado. E se depois de tudo, você conseguiu fazer tudo certo, evitou todos esses erros, né, que a gente mencionou agora há pouco, aí coletou tudo certinho, coletou com uma folha de papel, aí você vai lá e entrega aquilo para uma pessoa digitar o banco de dados para você, e a pessoa vai lá e digita número errado. Então, erro de digitação. Ou se não, na hora de fazer a programação do teu dado, você usando o R, usando o Stata, o SPSS, o Biostat, ou algum outro programa estatístico, você vai lá e faz uma programação errada. Nossa, depois de tanto trabalho, nos finalmente erra, né? Tratamento inadequado. Por exemplo, uso de medida às vezes uso de uma medida de qual é a medida do que você está estudando. Por exemplo, você quer idade gestacional. Aí você vai lá e tem, não, idade da criança. Você vai lá e coloca 12. E um outro também colocou 12. Só que você coletou em anos, são 12 anos. E o outro coletou em meses, são 12 meses. Então vão estar as duas idades iguais, entendeu? Só que uma com uma medida, uma unidade de medida em anos, e a outra com uma unidade de medida em meses. Então, isso é uma fonte de erro terrível. Então, é preciso definir direitinho a unidade de medida. Então, como reduzir os erros? Usando uma escala de medição bem definida antecipadamente. É para coletar tudo em meses. Então, todo mundo tem que coletar em meses. É para coletar tudo em quilos, tudo em gramas, né? Tudo em centímetro. Ou, enfim, definir e treinar as pessoas adequadamente para a escala da medida. Definição dos eventos. É preciso ter uma clara definição do que é cada variável. Então, um dicionário um manual, né, um manual do examinador, um manual do entrevistador, o treinamento dessas pessoas, isso é muito importante. Um critério para classificar, então, na hora que vai classificar, mediu certo, mas agora vai classificar se é diabético ou não, então, é usando qual ponto de corte, né, então isso tem que estar bem especificado, ou senão você vai dizer que tem renda alta, média ou baixa, e aí você precisa definir a priori o que é a renda alta, o que é a renda média, o que é a renda baixa. Porque senão, se você pergunta se a renda é alta para uma pessoa, ela vai dizer, a minha é alta. Mas porque ela acha que alta é acima de 2 salários mínimos. Ou então, você pergunta para uma outra pessoa que ganha 10 mil, e ela vai dizer que a renda dela é média, porque para ela a renda alta é acima de 50 mil. Então, é preciso estar bem definido o que é o critério de classificação. Controle do efeito do observador, já explicamos isso, né? O cegamento, né? Não é furar o olho, é treinar a pessoa para ela saber, para ela não saber o status de exposição se ela está aferindo o desfecho, para ela não saber o status do desfecho se ela está medindo a exposição. O efeito, controle do efeito de ser observado, né? É mais difícil isso, só se você fizer, por exemplo, se a pessoa não souber que ela está sendo observada,
mas ela precisa assinar um termo de consentimento, né? Ou se não, se você fizer a observação, ela consente, mas se você faz uma observação, não sei, sem que ela veja, ou uma observação de longa data, e aí vai acontecer de ela voltar a ter os hábitos que ela costumava ter, né? O uso de entrevistadores leigos, às vezes, é importante para que a pessoa não seja tendenciosa. E, por fim, a validação dos questionários, a validação do teste, né? Ou, se você não vai validar, o uso de questionários validados, o uso de testes validados ou válidos. E o que é um teste validado? O que é um questionário validado, né? A gente vai conversar mais aqui na última parte dessa aula sobre algumas medidas de validação, tá? Que são, então, como calcular essas medidas de validação de um teste, né? Se existe um padrão ouro, a gente, estou falando aqui para um teste, no caso, por exemplo, de COVID, eu quero um teste que seja capaz de diagnosticar todos os casos de COVID, como sendo COVID positivo, e que seja capaz de diagnosticar todos os casos saudáveis como sendo saudáveis. Então, se existe um padrão ouro, eu comparo o meu teste que eu estou querendo usar com esse padrão ouro. E aí eu calculo sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Mas se não existe um padrão ouro, o que eu posso fazer é comparar os testes que existem, tá? Para ver se eles estão chegando a um resultado parecido. Aí eu corro aquele risco de que os dois estejam encontrando um resultado positivo, mas os dois estão errados, né? Mas eu não posso fazer nada, eu vou ter que confiar, tá? Então, vamos rapidamente falar sobre eles. Eu apresento aqui para vocês essa tabela que a gente chama de tabela de contingência em epidemiologia, em que você tem, digamos que aqui, essas letrinhas A, B, C e D, elas estão representando o quê? Digamos que aqui seja o teste que você você quer usar, existe um padrão ouro, né, para diagnóstico de COVID, mas ele é muito caro, e você não tem dinheiro suficiente para usar esse teste. Então, você vai usar um teste que é mais barato, mas você quer compará-lo para saber se ele é capaz de encontrar os verdadeiros positivos, os verdadeiros negativos e a confiabilidade pré-teste e pós-teste. Então, existe esse teste que é padrão ouro, que você acredita que ele é capaz de diagnosticar a verdade. Então, aqui em cima, quando eu chamo doença presente ou doença ausente, seria o sinônimo de verdade, aquilo que foi calculado pelo padrão ouro. E aqui, o teste é aquele teste que você está comparando, que você pretende usar. Então, A representa as pessoas que o teu teste encontrou como positivo e eram verdadeiramente positivas. B representa o que o teu teste encontrou como sendo positivo, ou seja, doente, né? Quando, na verdade, ele não era doente. Então, isso aqui é um erro. C é o que o teu teste encontrou como normal, como negativo, mas ele, na verdade, era doente. Então, é um erro. Aqui é um falso negativo e aqui é um falso positivo. E D é aquilo que o teu teste encontrou como sem doença, quando, na verdade, ele realmente não tinha doença. Então, isso aqui tá certo. Então, A mais C representa todos os casos de doença de pessoas verdadeiramente doentes. B mais D representa todos os casos de pessoas verdadeiramente não doentes. A mais B representa o total de pessoas com a doença encontrada pelo teu teste. Então, A mais B tem erro, né? Porque o A é o verdadeiro positivo, mas o B é um falso positivo. Porque o teu teste encontrou como doente, mas na verdade ele não era doente, né?
E C mais D foi aquilo que o teu teste encontrou como sendo não doente e que também provavelmente terá erro, né? Potencialmente pode ter erro. Se aqui tiver um número maior do que 0. É aquele resultado do teu teste como sendo normal, mas na vida real, na verdade, essa pessoa era doente, tá certo? Então, A é o verdadeiro positivo, B é o falso positivo, C é o falso negativo e D é o verdadeiro negativo. E aí, a gente parte para o cálculo das 4 medidas de validade de um teste, quando você tem um padrão ouro, que são sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Sensibilidade é a capacidade que o teu teste tem de encontrar positivos entre os verdadeiros doentes. Então, ele se refere à proporção de doentes com teste positivo. Como é que a gente calcula? A, que é o quanto que o teu teste encontrou como sendo positivo, dividido pelo total de positivos, A mais C. Tá? Então, se a sensibilidade do teste é 80%, o que isso representa? Que dos 100 casos, o teu teste conseguiu encontrar 80. Porém, 20, o teu teste disse que não era positivo. Então, é falso negativo, ok? Então, um teste, quando é que a gente aplica um teste de alta sensibilidade? Quando a gente quer fazer rastreamento. Então, para câncer, por exemplo, para AIDS, por exemplo, a gente precisa fazer um teste que seja de alta sensibilidade. O ideal seria que para COVID também fosse um teste com alta sensibilidade, porque COVID tem alta taxa de transmissibilidade, né? Então, se eu aplico um teste com baixa sensibilidade, eu vou dizer para uma pessoa que ela não tem a doença, quando na verdade ela tem, e aí ela vai sair por aí espalhando vírus, tá? Então, sensibilidade é a capacidade que o teste tem de encontrar a doença entre os verdadeiramente doentes. Se o teste tem 100% de sensibilidade, significa que num total de 100 doentes, ele encontrou os 100. Aí, eu chamo a atenção para uma coisa. Para que o teste seja altamente sensível, na menor possibilidade da pessoa ser sensível, o teste vai dizer da pessoa ser doente, o teste vai dizer que ele é doente. Então, é comum um teste com alta sensibilidade dizer que pessoas que são saudáveis, o teste vai dizer que elas são doentes. Tá? Porque se tem alguma chance daquela pessoa ser doente, ele vai dizer que ela é doente, mesmo que ela não seja. Para ter 100% de sensibilidade, ele tem que encontrar todos os casos. E para encontrar todos os casos, às vezes, ele diz que até quem está saudável, ele vai dizer que é caso. Então, por isso, a gente confia num teste altamente sensível, a gente confia muito quando ele diz que a pessoa não é doente. Então, a gente confia no resultado negativo do teste sensível. Mas um teste com alta sensibilidade, como ele vai dizer que todo mundo é doente, quando o resultado dá positivo, eu boto, né? Eu fico com receio. Então, por isso, num teste que é altamente sensível, né? Eu, às vezes, preciso usá-lo como rastreio e depois eu aplico um outro teste para confirmar. É o que acontece com a AIDS. A gente usa o teste, um teste altamente sensível para a AIDS, porque aí o resultado negativo, eu confio que é negativo, eu não faço mais nada com aquele que o resultado é negativo. Mas se o resultado é positivo, eu não confio muito. Eu faço um novo teste, que aí vai ser um teste com alta especificidade, para eu descartar os falsos positivos. Ok? Muito bem. Então, um teste altamente sensível, ele
é útil quando o resultado é negativo. A gente acredita no resultado negativo. Porque é muito falso positivo e ele faz um pouco falso negativo. Especificidade, o que é isso? Especificidade é a capacidade que o teste tem de detectar os saudáveis entre os verdadeiramente saudáveis, tá? Então, ele vai expressar a proporção de sadios entre aqueles com teste negativo, tá? Então, sensibilidade a gente calcula aqui, especificidade a gente calcula aqui. Ou seja, o total de normais, entre aspas, né, de pessoas sem a doença, dividido pelo total de pessoas, total de pessoas sem a doença encontrada pelo teste, né, o total de pessoas que o teu teste encontrou como sem doença, dividido pelo total de pessoas verdadeiramente sem doença. Um teste com alta especificidade, ele vai fazer o contrário do de alta sensibilidade. Ele, por exemplo, um teste com 100% de especificidade, ele vai querer encontrar todos os saudáveis. Para poder encontrar todos os saudáveis, na menor chance de ser saudável, ele vai dizer que é saudável. Então, ele vai dizer muito, falso, negativo. Porque até aquele que é doente, ele vai dizer que é saudável. Porque se ele diz que a população inteira é saudável, ele vai ser 100% específico. Mas ele vai ser 0% sensível, né? Então, o teste com alta especificidade, eu acredito no resultado positivo dele. Quando um teste altamente específico der positivo, isso eu acredito. Mas eu acredito pouco no resultado negativo, porque o resultado negativo pode ser falso negativo, tá bem? Então, vejam bem, sensibilidade é a capacidade que o teste tem de encontrar a doença entre os verdadeiramente doentes. Especificidade, a capacidade que o teste tem de encontrar saudável entre os verdadeiramente saudáveis. Mas digamos que agora, essas duas medidas, elas são, você escolhe o teste, né, a priori, né? Então, são medidas a priori. Antes de fazer o teste, você interpreta o valor a priori. Então, existem outras medidas que são as medições a posteriori, né? Um teste que você vai ver se o resultado deu positivo, e agora, acredito ou não acredito, né? Aqui eu não sei o que eu tenho, eu não sei se eu sou positivo ou se eu sou negativo, eu vou escolher, eu quero saber se eu sou positivo, eu vou escolher um teste que seja o máximo sensível e o máximo específico, né? Agora, eu já fiz o teste, então, eu vou precisar agora saber o que eu faço a partir do resultado do teste. É a confiabilidade a posteriori, né? Então, que são o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. Eu até já falei deles agora há pouco. Porque quando eu falei em sensibilidade, né, que é a capacidade que o teste tem de encontrar a doença, eu falei também do quanto que eu acredito no teste. Quando eu falei o quanto que eu acredito no teste, eu estou falando do valor preditivo, tá? A capacidade que o teste tem de encontrar a doença e a ausência da doença é sensibilidade e especificidade. Mas, se ele só encontra os dois, se eu quero encontrar a doença e eu uso um teste altamente sensível, ótimo, eu vou encontrar. Mas eu vou confiar no resultado daquele teste? Então, isso é o valor preditivo, que é visto a posteriori. Então, o valor preditivo positivo é a proporção de doentes entre aqueles que têm o resultado do teste positivo. Então, antes eu estava calculando aqui e aqui, né? Agora eu vou calcular aqui, nessa direção. Então, valor preditivo positivo é
é a proporção de doentes, verdadeiramente doentes, entre aqueles que o meu teste deu positivo. Ok? É uma probabilidade pós-teste positivo. Então, se, por exemplo, o B foi igual a 0, o meu valor preditivo positivo será 100%. Nesse caso, eu acredito 100% no resultado positivo do teste. E, por fim, o valor preditivo negativo. Esqueci de colocar aqui a figurinha, né? Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Não tem como colocar. Então, o valor preditivo negativo, a gente calcula aqui embaixo, ó. Dado que o teste deu negativo, quanto por cento dessas pessoas são verdadeiramente negativas? Então, será D dividido por C mais D. Então, D dividido por C mais D. Ou a probabilidade pós-teste negativa. Tá? E aí, isso aqui dá nó na cabeça da gente, né? Vamos lá. Quando eu tenho a sensibilidade e a especificidade, elas costumam ser inversamente proporcionais. Quanto maior é a sensibilidade, menor tende a ser a especificidade. O ideal seria um teste 100% sensível, 100% específico e, portanto, 100% valor preditivo positivo dele igual a 100, valor preditivo positivo dele igual a 100, positivo e negativo. Mas, infelizmente, às vezes, o mais comum é, quando um teste é muito sensível, ele perde especificidade. E quando um teste é muito específico, ele perde na sensibilidade. E aí, vamos lá. Quando o teste é muito sensível... Opa, por quê? O que foi que eu fiz aqui? Eu quero a ponteira. Então, quando o teste é muito sensível, tende a ser pouco específico, tende a ter alto valor preditivo positivo e baixo valor preditivo negativo. O que isso significa? Se um teste consegue encontrar todos os casos, eu vou acreditar no resultado negativo e eu não vou acreditar no resultado positivo desse teste. Né? Por isso, às vezes a gente repete um teste altamente específico depois dele. Por outro lado, se o teste é altamente específico, significa que eu vou conseguir encontrar muito os normais, os não doentes, os sadios. Portanto, quando o resultado vem negativo, sem doença, eu não acredito muito. Mas se o resultado vem positivo, eu acredito no resultado positivo. Certo? E aí, outra coisa importante de saber é que o valor preditivo positivo depende da prevalência. Os valores preditivos dependem da prevalência, né? Se a prevalência é baixa, a gente vai conversar sobre isso depois no exercício. No caso de uma doença rara, a prevalência baixa, o valor preditivo positivo dele é baixo e o valor preditivo negativo dele é alto. A gente vai fazer alguns exercícios sobre isso. E aí, então, e agora? A gente está com um pepino na mão. Eu quero fazer minha pesquisa, mas os testes, eles não são muito sensíveis nem muito específicos, ou se não, eu quero fazer a minha prática clínica e eu preciso tomar uma decisão de qual tratamento eu vou dar para o meu paciente, e aí eu preciso ter certeza de se ele tem ou se ele não tem a doença, porque senão eu posso tratá-lo quando não deveria, ou deixar de tratá-lo quando eu deveria tratar. Então, o que eu faço? Então, se eu tenho suspeita clínica, a primeira coisa que eu faço é aplicar um teste que seja altamente sensível, para fazer o screening, né? Então, o teste, ele vai dar um resultado positivo, e vai ter pessoa com resultado positivo, vai ter pessoa com resultado negativo, né? Essa pessoa com resultado positivo, ela pode ser um verdadeiro positivo, ou ela pode ser um falso positivo. E essa pessoa com resultado negativo, ela pode ser um verdadeiro negativo, ou ela pode ser um falso negativo.
Mas vejam bem, se o teste é altamente sensível, ele vai tender a colocar todo mundo como positivo, para ele poder encontrar os casos positivos. Então, a pessoa que o teste encontrou como negativa, eu vou acreditar que é verdadeiro negativo. E vai ter poucas pessoas falso negativas. Então, aqui, ó, é inexpressivo, tá? Então, quando o teste é negativo, eu acredito nele. Mas as pessoas que deram positivo, eu vou repetir um segundo teste. Agora, um teste com alta especificidade. E aí, esse teste vai dar positivo ou negativo. O teste específico é aquele que é capaz de encontrar doente, saudável, né? Ou seja, aqui, ele vai encontrar pessoas, o teste negativo significa que não tem doença, né? Então, um teste altamente específico é aquele que vai colocar todo mundo aqui, por menor que seja a possibilidade de ser negativo, de ser saudável, ele vai dizer que é saudável, né? Então, a gente acredita bastante quando ele diz que é positivo. E aí, esse positivo vai ter uma quantidade deles que vai ser verdadeiro positivo, uma quantidade deles que vai ser falso positivo. E o negativo, idem, né? Uma quantidade que vai ser verdadeiro negativo, uma quantidade que vai ser verdadeiro negativo. Perdão, verdadeiro negativo, falso negativo. Só que, se o teste é específico, eu acredito no resultado positivo. Então, aqui, ó, vai ser inexpressivo. E como eu já tinha excluído os falso negativo anteriormente, com um teste muito sensível, aqui também o falso negativo vai ser inexpressivo. Então, dessa forma, eu consigo diagnosticar com mais validade, né, de uma forma mais segura, quem é verdadeiramente positivo e quem é verdadeiramente saudável. Quando não existe padrão ouro, eu só vou poder comparar o teste 1 com o teste 2. Eu não vou poder calcular as medidas de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo. O que eu vou calcular é a capacidade de reproduzir o resultado, de os dois testes encontrarem o mesmo resultado. A gente chama isso de reprodutibilidade. É quando, por exemplo, a gente está fazendo pesquisa para diagnosticar cárie dentária e eu tenho 2 examinadores, e eu então vou treiná-los com um especialista, e depois eu vou comparar o quanto que o examinador 1, quantas cáries o examinador 1 encontrou nas pessoas, e quantas cáries o examinador 2 encontrou nas pessoas, comparando um teste com o outro. Isso porque nenhum dos dois é padrão ouro, tá? Eu poderia calcular sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo, se eu considerar que o especialista é o padrão ouro. Mas nem isso eu posso considerar, né? E a reprodutibilidade, portanto, é a capacidade de repetição da medida. É a consistência dos resultados quando a medida ou o exame se repete nas mesmas condições. A gente faz muito isso em pesquisa, quando antes da pesquisa começar, a gente faz o piloto, e a gente coloca os examinadores para avaliarem. Ele avalia várias vezes a mesma pessoa, e o outro examinador também examina várias vezes essa mesma pessoa, pelo menos 2 vezes a mesma pessoa. E aí a gente consegue depois calcular a variabilidade e a concordância, né, do examinador com ele próprio, então isso é a concordância intra-examinador, e a concordância de um examinador com o outro, que é a concordância inter-examinador. As 2 medidas que a gente costuma utilizar são kappa, quando a variável que a gente está estudando é categórica. O que significa isso? Tem ou não tem a doença? Então, o primeiro examinador vai lá e vê, tem ou não tem a doença, e ele diz sim ou não. E o segundo examinador vai lá e tem ou não tem a doença, ele diz sim ou não. Então, quando a resposta da variável é categórica, a gente usa kappa para calcular a concordância. Mas, se a resposta da variável é numérica, por exemplo, eu não quero saber se tem ou não tem cárie, eu quero saber quantas cáries a pessoa tem. Então, o primeiro examinador vai lá e diz que o indivíduo 1 tem 5 cáries. Aí, o segundo examinador vai lá e diz que ele tem 0 cáries. Aí, no segundo paciente,
o primeiro examinador vai lá e diz que ele tem 10 cáries, e o segundo examinador vai lá e diz que ele tem 3 cáries. Então, quando eu for calcular a concordância entre os dois, como a variável que está sendo aferida é numérica, não é sim ou não, mas é um número, eu não posso calcular capa. Então, eu calculo concordância ou correlação intraclasse. Eu não vou dizer para vocês como calcula isso, porque vocês podem estudar isso mais adiante, né? Uma parte da turma é preciso ter alguma noção de bioestatística para poder entender, dizer o padrão, erro padrão, e essas coisas. Então, o que é correlação? A gente deixa para vocês entenderem isso mais no futuro, tá bem? Só para vocês terem uma noção, a gente interpreta o capa, o resultado do capa varia de -1 a +1. E a gente considera como o resultado negativo é ruim, o resultado negativo até o resultado 0,4 é ruim. Um resultado de 0,41 até 0,6 é regular. E um resultado acima de 0,6, a gente diz que tem uma concordância boa, né? Concordância de um examinador com outro é boa. Já na correlação, para variável numérica, a correlação negativa, nesse caso aqui, significa que quando um examinador está dizendo que a pessoa tem muita cárie, o outro está dizendo que a pessoa tem pouca cárie, né? Então, a correlação intraclasse negativa aqui é sempre ruim. E aí, observando os valores positivos, eu digo que de 0 até, de qualquer valor até 0, negativo inclusive, até 0,5, eu digo que é uma correlação, às vezes tem livro que diz que é até 0,3, é uma correlação fraca. Esse autor aqui diz que de 0 até 0,5 é fraca, de 0,5 a 0,7 é moderada, de 0,7 a 0,9 é forte, acima de 0,9 é muito forte. Então, dependendo do autor do referencial teórico que você utilize, os pontos de corte serão diferentes. Uma leitura que eu recomendo para vocês é um capítulo 15 do livro de Medrônio, do professor Medrônio. O capítulo 15 foi escrito por Guilherme Werneck e Liz Almeida. É um capítulo que fala especificamente sobre validade em estudos epidemiológicos. Eu acho que é uma leitura obrigatória para qualquer pesquisador no campo da epidemiologia, tá? Então, mesmo para quem vai estudar com pesquisa, trabalhar com pesquisa quali, ainda assim eu acho que essa é uma leitura obrigatória. E para reflexão, quais são os erros randômicos e sistemáticos da sua pesquisa? E o que isso tem a ver com precisão e com validade? Né? Para vocês refletirem um pouquinho. O que são esses vieses de aferição mesmo? Quais que são os nomes, só para revisar, dos principais vieses de aferição? Quais são as causas desses vieses? O que a gente pode fazer para reduzi-los? E quais são as principais medidas de validade de um teste? Como a gente pode calcular? E para que serve isso tudo? Vamos refletir um pouquinho sobre isso e a gente retoma esses pontos na próxima aula. E hoje eu estou vestida a caráter, morta de saudade do Bumba Meu Boi, das nossas festas juninas, que eu me emociono fortemente toda vez que eu as vejo, toda vez que eu escuto, né? E eu tô muito triste porque esse ano a gente não teve isso, mas quiçá, no ano que vem teremos, e eu serei rata de Bumba Meu Boi, rata de festa junina no ano que vem, se Deus quiser. Bom estudo para todos vocês. E não, deixa só eu voltar aqui para ver o rostinho de vocês para a apresentação. Então, um beijo para todos vocês. Espero que a aula consiga clarear, né, um pouco mais sobre o erro em pesquisa epidemiológica. Não é um tema simples, parece simples, mas é um tema complexo, e é muito importante pensar os erros antes deles acontecerem, né, para que você possa, no seu projeto, pensar estratégias metodológicas para reduzir esses vieses, esses erros, mas
Se você não conseguiu pensar em todos eles a priori, depois que você já fez o teu trabalho e agora que você está escrevendo a sua dissertação, a sua tese e depois o seu artigo, lá no capítulo de discussão, você precisa parar e pensar que vieses de aferição eu posso ter inserido no meu trabalho, que vieses de seleção, que vieses de confundimento eu posso ter colocado no meu estudo, né? O ideal é que você já tenha pensado neles antes, porque aí na tua discussão você diz, eu posso ter inserido isso, mas eu fiz isso para tentar minimizá-lo. Porque senão, na tua discussão, você só vai chamar a atenção dos teus leitores para os erros. E o quanto que isso pode ter impactado no resultado da tua pesquisa. Mas aí não tem mais o que fazer, né? Então, esse é um capítulo extremamente importante para todo pesquisador, e eu espero que vocês... Isso aqui é uma visão panorâmica. Não fiquem aflitos, porque talvez para muitos seja um primeiro contato com esse conteúdo. Então, é preciso que vocês leiam e é preciso que vocês critiquem trabalhos para vocês irem se familiarizando com os problemas dos estudos científicos, tá bem? Vamos conversar melhor sobre isso na aula. Um abraço a todos.